Capítulo 11. Em meio à jornada da nossa vida, encontrei-me em uma selva tenebrosa. Dante. Angel gemeu quando Duke se inclinou sobre ela, rindo baixinho. Pensou que podia escapar de seu Alfa e Ômega? Alguém a chamou de muito longe, mas Duke continuava abafando aquela voz suave. Achou que 8.000 quilômetros bastariam, mas aqui estou eu. Ela tentou se afastar dele, querendo ouvir quem a estava chamando. Duke puxou-a para perto de novo. Você me pertence. Ah, sim. Sempre, e sabe disso. Sou seu único dono. Seu hálito cheirava aos cravos da Índia que mascava depois de fumar charuto. Sei o que está pensando, Angel. Posso ler sua mente. Não foi o que sempre fiz? Pode torcer quanto quiser, mas não vou morrer nunca. Mesmo quando você deixar de existir, continuarei vivo. Sou eterno. Ela lutou, mas ele não era daqueles que se podem empurrar para longe. Era uma sombra que a cobria, a trazia de volta e a jogava dentro de um buraco negro e profundo. Sentia seu corpo absorvendo dele enquanto caía. Ele entrou por todos os poros até aquele negrume ficar dentro dela, até ela querer arrancar a própria carne. Não! Não! Mara! Mara! Ela acordou de repente de boca aberta, num grito silencioso. Mara! Disse Michael gentilmente, sentado na beira da cama. Ela procurou parar de tremer e afastou o cabelo do rosto. Você tem muitos pesadelos. Sonha com o quê? A voz gentil e o toque carinhoso fizeram-na relaxar um pouco. Ela afastou a mão dele. Não consigo me lembrar, mentiu, com Duke gravado a fogo na memória. Será que ele ainda procurava depois de todo aquele tempo? Ela sabia a resposta e sentiu frio. Podia ver o rosto dele. Era como se tivesse fugido ontem e não um ano antes. Um dia ele encontraria. E quando encontrasse... Ela não suportava pensar nisso. Não tinha coragem de voltar a dormir. O pesadelo podia começar de novo e terminar onde sempre terminava. Mara, conte-me. Do que tem tanto medo? Não é nada, disse muito tensa. Deixe-me em paz. Michael pôs a mão em seu peito e ela contraiu os músculos. Se seu coração bater com mais força, vai pular do seu peito. Está querendo que eu pense em outra coisa? Michael tirou a mão. Há coisas além de sexo entre nós. Não há absolutamente nada. Ela virou de costas para ele. Michael tirou as cobertas de cima dela. Vou mostrar o que há. Eu disse para me deixar em paz. Aflita com o pesadelo, aflita por estar com ele, ela puxou os cobertores e se cobriu outra vez. Michael puxou as cobertas de novo, embolou tudo e jogou sobre o baú no canto. De pé. Agora. Você vai querer, quer queira, quer não. Angel ficou com medo. Pôde sentir que ele tentava domar a raiva. Vamos dar um pequeno passeio, disse. Agora? No meio da noite? Estava frio e escuro. Ela engoliu em seco quando ele a pegou no colo e a pôs de pé. Ele vestiu a calça e disse. Pode ir vestida ou nua. Para mim dá no mesmo. Ela não gostava dos cantos escuros da cabana e não ia lá fora, para aquela escuridão. Não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui mesmo. Ela foi pegar o acolchoado, mas ele agarrou seu braço e a fez se virar. Ela se encolheu e levantou o braço para se proteger de um golpe, e então a raiva de Michael se evaporou. Era isso que ela esperava dele, mesmo depois de todo aquele tempo? Nunca vou machucá-la. Ele pegou o acolchoado e o enrolou nela. Estendeu-lhe os sapatos, mas ela não os pegou. Pode calçá-los ou ir descalça.
A escolha é sua, mas você vai comigo. Ela os pegou. Do que tem tanto medo, Mara? Por que não falamos disso? Ela jogou a botadeira para o lado e se endireitou. Não tenho medo de nada. Menos ainda de um agricultor como você. Ele abriu a porta. Então venha, se é tão corajosa. Ela conseguia ver o celeiro, mas ele segurou firme sua mão e a foi puxando para a floresta. Para onde está me levando? Ela odiou o tremor na própria voz. Vai ver quando chegarmos lá. Ele continuou andando, puxando Angel pela mão. Ela não enxergava quase nada, só alguns vultos. Eram ameaçadores e escuros. Alguns se moviam. Lembrou-se de Rab correndo com ela numa noite escura muito tempo atrás e teve medo. Seu coração bateu mais rápido. Quero voltar. Tropeçou e quase caiu. Michael a segurou. Só dessa vez, procure confiar em mim, está bem? Já lhe fiz algum mal? Confiar em você? Por que deveria? Você é louco de me trazer para cá desse jeito, no meio da noite. Leve-me de volta. Ela estava tremendo e não conseguia parar. Só depois de ver o que quero lhe mostrar. Mesmo se tiver de me arrastar? A menos que queira ir sobre o meu ombro. Ela puxou a mão e se soltou dele. Então vá na frente. Está bem, ele disse. Angel se virou para voltar, mas não viu a cabana nem o celeiro no meio das árvores. Quando se virou de novo, também não viu mais Rosea e entrou em pânico. Espere! Gritou. Espere! Michael a segurou. Estou bem aqui. Ele sentiu que ela tremia toda e puxou-a para perto. Não vou deixá-la na escuridão. E, levantando o rosto dela, deu-lhe um beijo suave. Quando é que vai entender que a amo? Angel o abraçou com força. Se me ama mesmo, leve-me de volta. Podemos ficar quentinhas e confortáveis na cama. Faça o que você quiser. Não, ele disse com a voz rouca, brigando com o modo como reagia ela. Venha comigo. Ela tentou segurá-lo. Por favor, espere. Está bem. Tenho medo do escuro. Estar aqui fora me faz lembrar de... E parou de falar. Do quê? De uma coisa que aconteceu quando eu era criança. Ele ficou esperando. Ela mordeu o lábio. Não queria falar sobre Rab e o que tinha acontecido com ele. Não queria pensar no horror daquela noite. Por favor, leve-me de volta. Michael passou os dedos no cabelo de Angel e inclinou a cabeça dela para poder ver seu rosto ao luar. Ela estava com medo, com tanto medo que não conseguia esconder. Eu também tenho medo, Mara. Não do escuro nem do passado, mas de você e do que me faz sentir quando a toco. Você usa meu desejo como uma arma. O que sinto é uma dádiva. Sei o que quero, mas quando me abraça assim, só sinto seu corpo e o meu desejo. Você me faz tremer. Então me leve de volta para a cabana. Você não está me ouvindo. Você não entende nada. Não posso levá-la de volta. As coisas não vão ser como você quer. Tem de ser do meu jeito, ou então nada. Michael a pegou pela mão. Agora vamos. E saiu andando pela floresta escura. Ela suava, mas a mão que lhe segurava não era mais como um peixe morto. Ela agarrava a mão dele como se sua vida dependesse disso. Angel ouvia sons de todos os lados, barulhos e zumbidos que vinham de todas as direções e lhe entravam na cabeça. Era um silêncio tão silencioso que berrava. Queria voltar para a cabana, ficar longe das coisas escuras que se moviam em volta dela. Demônios alados, observando e sorrindo. Aquele era o mundo de Duke. Estava com frio, fraca e muito cansada. Ainda falta muito?
Michael a pegou no colo. Estamos quase chegando. A floresta havia ficado para trás e a lua alta dava um tom prateado e fantasmagórico às colinas. É no topo daquela colina. Quando chegaram à vertente, ele a pôs no chão de novo e ela olhou em volta, confusa. Não tinha nada lá, só mais colinas e as montanhas ao longe. Michael ficou observando o vento da noite fazendo o cabelo claro de Angel dançar à luz da lua. Ela se encolheu dentro do acolchoado e olhou furiosa para ele. Não tem nada aqui. Tudo que importa está aqui. Toda essa caminhada por nada. Ela não sabia o que esperava. Um monumento. Alguma coisa. Ela se sentou exausta e tremendo com o ar gelado da noite. O acolchoado não lhe bastava. 10 deles não lhe bastariam. O frio estava dentro dela. O que ele estava pensando que estava fazendo, arrastando-a para aquela colina no meio da noite? O que há de tão especial aqui? Michael se sentou atrás dela, pôs uma perna de cada lado e a puxou para perto. Espere só. Ela quis resistir ao abraço, mas estava com muito frio para lutar com ele. Esperar o quê? Ele a abraçou. Amanhã. Eu podia ter esperado lá na cabana. Ele deu risada com o rosto no meio do cabelo dela. Afastou-o e beijou-lhe a nuca. Você só vai entender quando a vir daqui. E passou o nariz embaixo da orelha dela. Angel estremeceu um pouco. Durma se quiser. E a ajeitou para que ficasse mais próxima dele. Eu a chamo na hora certa. Ela não estava com sono depois da longa caminhada. Faz sempre esse tipo de coisa? Não tanto quanto gostaria. Ficaram em silêncio outra vez, mas ela não se sentiu desconfortável com aquilo. O calor do corpo dele estava passando para o dela. Sentia o peso do braço dele e a solidez do tronco apoiando suas costas. Olhou para as estrelas, minúsculas pedras preciosas em um veludo negro. Jamais vira o céu daquele jeito, tão de perto. Parecia que, se estendesse a mão, seria capaz de tocar cada um daqueles pontinhos brilhantes de luz. O céu estava lindo. Não seria visto assim de uma janela. E o cheiro no ar, forte, úmido de terra. Até os sons à sua volta se transformaram em uma música. Como os pássaros e os insetos, como a chuva tilintando nas latas num barraco decadente do cais. E então a escuridão diminuiu. Começou bem devagar. Quase não deu para notar. As estrelas foram ficando cada vez menores, e o fundo preto mais suave. Ela se levantou para ver e apertou o acolchoado contra o corpo. Lá atrás ainda estava tudo escuro, mas na frente havia luz. Uma luz amarelo clara que ficava mais brilhante, rajada de dourado, vermelho e cor de laranja. Angel já tinha visto o nascer do sol antes, dentro de 4 paredes, atrás de um vidro. Mas nunca daquele jeito, com a brisa fresca no rosto e a natureza selvagem em todas as direções. Nunca tinha visto nada tão lindo. A luz da manhã se derramou lentamente sobre as montanhas, atravessou o vale e foi até a cabana, a floresta mais atrás, e subiu a colina. Angel sentiu as mãos fortes de Rosé em seus ombros. Mara, esta é a vida que quero lhe dar. O sol brilhava tanto que chegava a doer os olhos, e ela ficou mais cega do que na escuridão. Sentiu os lábios dele em seu cabelo. É isso que estou lhe oferecendo. Sentiu a respiração quente dele na pele. Quero encher sua vida de cor e de calor. Quero enchê-la de luz. Ele passou os braços em volta dela e a apertou contra o peito. Dê-me uma chance. Angel sentiu um peso crescer dentro dela. Ele lhe dizia coisas bonitas, mas a vida não era feita de palavras. A vida não era tão simples assim, tão direta. Era complicada, torcida e retorcida desde o nascimento. Ela não podia apagar os 10 últimos anos,
nem os 8 antes de Reb levá-la pelas ruas até o bordel e deixá-la ali para Duke arruiná-la para sempre. Tudo tinha começado muito antes disso. Ela era culpada de ter nascido. O próprio pai quisera tirá-la do ventre da mãe e jogá-la fora como lixo. Seu próprio pai. E mamãe teria feito isso mesmo, se soubesse que poderia perdê-lo, desafiando-lhe a vontade. Todos aqueles anos de choro infinito revelaram isso para Angel. Não, nem uma centena de auroras como aquela, nem mesmo 1000 auroras como aquela mudariam o que ela era. A verdade estava ali para sempre, como Duke tinha dito no sonho. Você não pode escapar disso. Por mais que se esforce, não pode fugir da verdade. Ela deu um sorriso triste e sentiu uma dor lá no fundo da alma. Talvez aquele homem fosse mesmo o que parecia. Talvez fosse sincero em tudo o que dizia. Mas ela sabia de uma coisa que ele não sabia. Jamais seria do jeito que ele queria. Simplesmente não poderia ser assim. Ele era um sonhador. Queria o impossível. O amanhecer viria para ele também. E ele acordaria. E Angel não queria estar por perto quando isso acontecesse.